Gravando. Eu que boto ou o Luciano? Ah, já está gravando. Então, vamos começar o estudo da obra Transição Planetária, no seu capítulo 17, dando continuidade ao estudo. Nosso irmão José Luiz vai fazer a leitura da lição 98 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho. Então, a lição é a 98. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Então, queridos irmãos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui diante dessa belíssima mensagem que nos convida a sermos alegres neste grupo cujo nome é Alegria de Florescer. Então, sejamos alegres. É sempre fácil distribuir um sorriso. E com essa alegria e o coração transbordando de gratidão ao Senhor Jesus, à espiritualidade amiga, a Maria Santíssima, e acima de tudo a Deus, nosso Pai maior, nós agradecemos e damos por início o estudo da tarde de hoje do Grupo Alegria de Florescer. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando continuidade ao estudo do livro Transição Planetária, nós estamos no capítulo 17. Vamos lá, vou colocar aqui o PowerPoint. Vê se está certo aí, gente. Ok, perfeito. Apareceu? Sim. Foi? Sim, sim, Ai, muita florzinha. Muita florzinha. Estudo do livro Transição Planetária, capítulo 17. Nós vamos iniciar esse capítulo com uma fala do Dr. Silvio Santana. O Dr. Silvio Santana, a gente relembra que ele faz parte, é uma entidade espiritual, e faz parte da equipe do Dr. Artêmio, que já foi estudado em capítulos anteriores. E o Dr. Artêmio, ele é o coordenador responsável pela tarefa a nível espiritual de preparar a reencarnação dos espíritos alienígenas que viriam e que virão, que estão vindo para o orbe terrestre. Então, são vários grupos, e o doutor Silvio é coordenador de um desse grupo de espíritos que vão reencarnar. Ele coordena, né? Ele é coordenador desse grupo. Quando ele esteve encarnado aqui na Terra, ele também foi médico, obstetra e geneticista muito devotado, estudioso da reprodução humana. Então, ele está sendo, lá na espiritualidade, também de acordo com o que ele foi aqui na Terra, sendo que com a finalidade de auxiliar esses irmãos, preparando a reencarnação desses espíritos que virão para ajudar no processo de transição do nosso planeta, tá? De mundo de provas e expiações para mundo mais regenerado. Quais são esses espíritos, Andréia? São os espíritos que vêm da estrela de Alcione. Perfeito. Certo? Certíssimo. E aí, nós vamos então iniciar com a fala dele. O benfeitor, então, doutor Silvio, inicia o capítulo trazendo esclarecimentos. Deixa eu tentar minimizar aqui. Tá, ótimo. Jesus permanece o sublime amigo e mentor, nosso guia e modelo desde os primórdios,
conduzindo-nos pelo rumo da felicidade, edificando o reino de Deus no âmago dos nossos corações. Não obstante, a cada um de nós cabe a definição dos roteiros a seguir. Então, aqui nós trazemos a mensagem, a imagem de Jesus, e nos mostrando os roteiros que todos nós temos, né? O caminho é nosso, né? A escolha é nossa. Nós temos a escolha, né? O poder de decidir o caminho que vamos seguir. Então, ele continua. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão, que logo fenecem ao toque da realidade, demonstrando sua fragilidade. Muitos outros optam pelo desencanto em razão de alguns naturais insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas com que envilecem a existência. Outros mais entusiasmam-se no início das experiências para logo abandoná-las, assim que defrontam os desafios e as dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por onde seguem, retirando os calhaus, melhorando o curso de modo a torná-lo mais fáceis de vencidos por aqueles que seguem na retaguarda. São os desbravadores, né? Então, em qual dos caminhos nós estamos seguindo, né? Qual roteiro nós que estamos aqui fazendo esse estudo, estamos pensando nisso, estamos querendo seguir, né? Eu trouxe aí uma imagem da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, porque é uma história bem conhecida, e ele faz para ela uma pergunta sobre roteiro, né? Ele pergunta, quem lembra qual é a pergunta? Quem gostaria de participar? Alguém quer participar? Ele pergunta para onde ela está indo? Mas ele faz uma outra pergunta. Ele pergunta Lembro qual o nome. caminho. Pois é, ele pergunta por qual caminho que ela quer seguir. Na verdade, a história mais antiga, né, em uma das versões, ele pergunta qual caminho que você quer seguir. Nessa versão, ele pergunta o caminho das agulhas ou o caminho dos alfinetes? Nossa, não lembro. Porque essa versão é uma versão da Idade Média, uma versão bem antiga. Nem então todo não é mundo do meu conhece tempo, mesmo. não. Mas ele pergunta para onde ela está indo também, você acertou. Nós também precisamos saber para onde estamos indo, né? E o nosso objetivo é a plenitude. Então, nós precisamos ter certeza que o nosso caminho é a plenitude. Então, a pergunta do Lobo e a sua colocação está certíssima também, né? Então, nós estamos sabendo para onde vamos, né? Que caminho, para onde estamos indo? Para a plenitude. Nosso objetivo é a felicidade, né? Mas que roteiro a gente vai seguir para chegar a esse lugar que a gente quer ir, né? Então, a imagem da Chapeuzinho cabe nesse sentido também. E nessa versão da Idade Média, que eu trouxe só para tornar um pouco mais lúdico o nosso trabalho, ele apresenta duas metáforas, a dos alfinetes e a das agulhas, né? Você quer ir por qual caminho, dos alfinetes ou das agulhas? O caminho do alfinete é uma coisa que a gente põe rapidinho, mas que é uma coisa que não fica fixo, né? Rapidinho cai, quando a gente quer fazer uma bainha, a gente põe um alfinete para dar uma disfarçada, mas aquele alfinete ele não está seguro. Ele é rápido, ele é fácil de você colocar, mas ele cai, né? É um caminho que não é seguro, é um caminho rápido de fazer, fácil de seguir, mas ele não é um caminho seguro. Mas o caminho das agulhas, ele é um caminho mais demorado, você precisa de uma agulha, de uma linha para passar pelo buraco daquela agulha, você precisa dar um nó, você precisa costurar, você precisa prender aquela costura, e costurar é um processo muito mais demorado do que o processo de colocar um alfinete. Então, essa metáfora é para dizer que tem um caminho mais fácil, que é o caminho do atalho, que o Lobo oferece para Chapeuzinho, e o caminho mais demorado, que é o caminho convencional, né? Que seria pela estrada. Ela poderia ir pela estrada, que seria o caminho mais demorado, ou pelo caminho do atalho, que seria o caminho do alfinete, né?
Então, qual o caminho que nós queremos? O caminho das ilusões, o caminho mais fácil na nossa vida, ou aquele caminho que nos obriga a fazer uma melhora, uma reforma interior em cada um de nós, que nos obriga a ouvir uma ofensa do outro e dar um sorriso, como na mensagem do Carlos Torres Pastorino no início, né? O caminho que nos obriga a olhar para o nosso irmão que nos ofende e aprender a não alimentar uma raiva, um sentimento ruim, e sim um sentimento bom para ele. Esse é um caminho mais demorado, é um caminho que exige de nós um trabalho, né? Então, essa foi a mensagem. Fica para cada um de nós aí a reflexão de que roteiro estamos seguindo. Vamos lá. E o doutor Silvio continua. A inevitável lei da evolução manifesta-se inexorável, utilizando-se, no entanto, dos recursos que cada viandante, dos recursos de cada viandante, que elege o que lhe parece melhor na convicção ou não dos resultados que alcançará. A lei de Deus, ela é imutável, ela é inexorável, ela não vai mudar, né? E cada um de nós vai utilizar o recurso que tem para alcançar os objetivos a que almeja. A existência terrena, portanto, é multimilionária em oportunidades que sempre favorecem os seus membros, tendo em vista as suas opções. Todos têm o direito de errar, de forma a poder corrigir e alcançar posteriormente o desejado. Deter-se em situações equivocadas é lamentável, perda de tempo, que poderia resgatar o engano, enquanto aumenta a carga das aflições. Ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude a todos reservada pelo amor de Deus. Então, a lei de progresso, ela é uma lei natural. Todos nós vamos progredir, e não tem jeito, né? Embora uns precisem de mais tempo, esse é o caminho que nós vamos seguir, não tem jeito. E o nosso objetivo é a plenitude reservada pelo amor de Deus. Está claro para todos nós, nosso objetivo é a felicidade. E então nós podemos fazer esse caminho mais demorado, né? Ou fazê-lo de forma mais rápida, depende de cada um de nós, mas todos temos que passar, somos todos sujeitos a essa lei de progresso, que é uma lei natural de Deus. O envolvimento carnal, entretanto, na condição de uma nuvem que empana o brilho do sol, produz alguns ouvidos sobre as responsabilidades assumidas pelo espírito antes do mergulho no corpo somático, produzindo conflitos e incertezas. Alguns espíritos, fragilizados pela falta de valor moral para os enfrentamentos, deixam-se arrastar aos despenhadeiros da sombra, vencidos pelo ódio das ocorrências infelizes e que se complicam, e tentam lutar contra os impositivos da evolução como se lhes fosse possível detê-la, e impedir que outros a vivenciem, criando os embaraços. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos o esquecimento daquelas responsabilidades assumidas. Então, estar encarnado, o envolvimento carnal, ele produz alguns ouvidos, ou seja, alguns esquecimentos das responsabilidades assumidas, e nós caímos em erro, né? E aqui eu trouxe para vocês essa imagem aqui da Dory, né? Que sofre a síndrome de Dory, ou seja, a síndrome do esquecimento. Nós esquecemos que nós viemos aqui para progredir, para praticar o bem. Onde ficou isso? Por que a gente ainda tem tanto egoísmo, né? Por que a gente ainda traz no âmago do nosso ser tanta maldade, tanta inveja, né? Então nós precisamos burilar isso tudo, né? E nos lembrarmos da importância de estarmos aqui nesse momento, porque a lei de progresso ela é para todos nós, então não tem jeito. Se a gente ficar
perdendo tempo, a gente vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai chegar lá. Renascemos muitas vezes com novos sentimentos de renovação, abraçando ideais de recuperação. E logo tropeçamos nos mesmos obstáculos que, por inércia e imprevidência, não nos atrevemos a afastar do caminho, tombando nas mesmas ciladas promovidas pela alucinação do gozo. Ante a inevitabilidade de novos insucessos, volvemos, por fim, encarcerados em expiações abençoadas, que nos foram impostas pelo excelso amor, a fim de valorizarmos o tempo e a oportunidade, diluindo as fortes amarras com a animalidade primitiva a que nos afeiçoávamos. Então, aqui ele vai nos trazer a importância das reencarnações, né? E das reencarnações expiatórias, né? Como prova do amor de Deus na nossa vida. Então, nós esquecemos dos compromissos que assumimos perante a bondade divina e precisamos reencarnar, muitas das vezes, em reencarnações expiatórias. No próprio livro, nós temos uma passagem de um jovem que desencarnou na tsunami e ele não desencarna, né? Ele sofre o acidente e passa por uma expiação ainda aqui, né? Porque ele teve muitos erros aqui, e é citado isso ao longo da escrita do livro, né? Ao longo da obra. Então, ele sofre o acidente na tsunami e fica debilitado depois desse acidente, como uma expiação. Então, ele tem uma oportunidade de, mesmo encarnado aqui, de não ter desencarnado, e aqui mesmo encarnado, de sofrer uma expiação para poder repensar os seus antigos comportamentos e refazer a sua própria história. Em muitas dessas ocasiões, encontramos Jesus e nos fascinamos com a sua proposta libertadora, com as suas incomparáveis lições de misericórdia e bondade, centradas no amor, entregando-nos fascinados, mas não resistindo aos impulsos da inferioridade moral a que nos atávamos, lentamente adaptando seus ensinamentos aos nossos interesses espúrios. Então, a gente sabe qual é a verdade, mas a gente ainda assim, a gente se empolga com a verdade libertadora de Jesus, mas a gente ainda assim busca brechas. Não, eu fiz errado, mas Deus me perdoa, eu já pedi perdão a Deus e não estou tão errado assim, eu só fiz isso errado, foi uma coisinha só. Então, enfim, nós ainda cometemos os mesmos erros em nome de Jesus. Em nome do seu amor, vinculamos-nos ao poder imperial, deixamos de ser perseguidos para nos tornarmos perseguidores. Abandonamos a humildade sob os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar, os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer, e demos início às aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mouros e judeus, a todos aqueles que não compartilhavam das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas. E aí, eu trouxe para vocês, né, sobre as cruzadas. O que eram as cruzadas? Eu vou ler aqui. As cruzadas, elas eram expedições de caráter religioso, econômico e militar que se formaram na Europa entre os séculos XI e XIII contra os heréticos e os muçulmanos. Embora não tenha sido um movimento exclusivamente religioso, as cruzadas tiveram o espírito de religiosidade da cristandade europeia como fator importante da sua formação. Então, nessas cruzadas, os objetivos das cruzadas era libertar a Terra Santa
conquistada pelos turcos, que proibiu a peregrinação ao Santo Sepulcro em Jerusalém. Os tribunais de Santo Ofício também nós temos aqui. Vocês lembram da Inquisição? Pois bem, está aqui. Vou ler para vocês. Prefiro ler. A Inquisição foi um movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII e XVIII na Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. Em nome dessa Inquisição, muitas pessoas morreram, muitos foram condenados, e não era uma coisa muito simples, envolvia muita tortura, enfim. O Tribunal de Santo Ofício, eu vou ler para vocês, a Inquisição possui uma de suas origens no direito romano, ao qual a Igreja utilizou para compor o Tribunal do Santo Ofício. Em 1183, o primeiro tribunal é utilizado no sul da França para combater o sectarismo religioso aos cátaros de Albi. Os cátaros eram uma seita que pregavam que o mundo material era intrinsecamente mau e deveria ser destruído. Desta maneira, estimulavam o suicídio e o aborto, além da destruição da matéria e a negação dos prazeres. Então, na verdade, em nome de Jesus, utilizavam-se o poder, né? Porque a Igreja estava associada ao poder político. Então, para julgar e condenar as pessoas de acordo com os seus valores, em nome de Jesus. E muitas perseguições foram feitas nesse momento da nossa história. E sempre o benfeitor, Dr. Silvio, ele usa o pronome nós. Então, vocês vão entender isso, né? Porque nós fomos que fizemos isso. Nós estávamos lá, né? E ao longo da obra ele vai explicando isso para todos nós. Vou passar. Culminamos essas arbitrariedades em nome do mártir da cruz, com a venda das indulgências, liberando todos os criminosos dos seus hediondos comportamentos através do vil metal. As indulgências eram uma forma de você contribuir com o poder religioso, com forma de a moeda do momento, vocês se pagava pela remissão dos seus pecados. Então, você comprava um pedacinho do céu através das indulgências. As indulgências eram uma prática antiga, permitindo ao Papa atenuar ou anular os pecados dos fiéis arrependidos ou que se propunham a realizar penitências purificadoras em razão dos atos infelizes praticados. Nada obstante, o Papa Leão X as tornou oficiais através de documentos que liberavam quaisquer pecadores dos seus mais hediondos crimes, mediante o pagamento do valor adrede estabelecido para esse fim. O valor estabelecido. Chegava-se, por exemplo, a afirmar o seguinte: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. É um absurdo, né? Em terrível e ambicioso desrespeito aos códigos da dignidade cristã preconizada e vivida por Jesus. Atualmente, nós temos situações muito parecidas na nossa sociedade, né? Situações em que nos levam a acreditar que basta pedir perdão que estamos perdoados dos nossos equívocos. Mas, quando, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. É o trabalho de autoburilamento que vai fazer com que nós mesmos nos perdoemos daquilo que nós nos sentimos ainda precisando de melhorar em nós mesmos. Então, é a nossa consciência que precisa estar tranquila. Então, é através do nosso próprio trabalho de reforma íntima
que nós vamos conseguir seguir esse caminho rumo à plenitude. Tentamos impedir nessas experiências malogradas o avanço da ciência, malsinando aqueles que abriam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, e como se pudéssemos ficar para sempre vigiando-os, obstaculizando-lhes os passos, sem nos darmos conta de que eles estavam sendo fiéis àqueles compromissos que relegáramos. Será que hoje não está sendo assim? Será que hoje, nos dias atuais, nós não vemos isso acontecer? Vamos pensar. E martirizamos milhares de trabalhadores de Jesus nos mais diversos setores do pensamento e dos ideais, somente porque não se submetiam ao talante das nossas equivocadas determinações. Quem precisar fazer algum comentário, pode me interromper, ligar o seu sonzinho e falar, tá bom? As contribuições são muito bem-vindas. E se vocês sentirem necessidade de se colocar, sintam-se à vontade. É um estudo compartilhado, tá bom? Vou dar seguimento. Aqui eu trouxe a imagem da Península Ibérica, que hoje é onde fica, é o cenário de muitas das coisas que nós estamos falando aqui. Hoje é aqui ao lado, nós temos Portugal, Espanha e França. Aqui no mapa mundi, ela fica exatamente aqui, tá bom? Na Península Ibérica, por exemplo, seguindo os exemplos terríveis de outros países em nome da hegemonia católica e da fidelidade ao Papa, utilizamos-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio público, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aqueles que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam o nosso Jesus. Naturalmente, não o aceitavam em razão dos nossos exemplos de anticristianismo, de perversidade e de presunção com que nos vestimos para representá-lo, quando ele se deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão. Andréia, Pode fazer. só pode uma falar. pequena ratificação, não é domínio público, é domínio político, religioso e cultural da sociedade. Obrigada. Isso. Fala, tem mais alguma coisa? Não, tá perfeito, tá ótimo. Obrigada. Longe vão, na escala do tempo, essas loucuras, cujos efeitos ainda permanecem em nossa memória e em nossos atos. Ressumam com frequência aquelas manifestações de ferocidade, quando contrariados, de repúdio, quando não aceitos, de ressentimento por falta da sua afeição, e acreditamos ainda, infelizmente, ser esse o melhor comportamento. A vida, porém, escreve nas consciências, em representação da consciência cósmica, a verdade inapelável das divinas leis, e ninguém existe que se possa evadir da sua interna presença. Eis porque estamos colhendo a semeadura conforme a realizamos. A gente colhe de acordo com o que a gente plantou. Então, a gente vai buscar lá no passado, lá na Idade Média, a explicação do que estamos vivenciando neste momento, né? Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre as forças do bem e aquelas que se autodenominam do mal, cada qual utilizando os recursos que lhe caracterizam as definições. Enquanto o amor utiliza da paciência que educa, da instrução que esclarece, do trabalho que dignifica, da renúncia às paixões venenosas que envilecem, o ódio, o filho do despeito,
e da amargura, semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência em vãs tentativas de receber respostas agressivas. Os desafiadores da iniquidade investem sem relutância contra todos quantos se afeiçoam ao dever e à edificação do progresso, procurando vencê-los sem qualquer sentimento de respeito pelo direito de viverem as suas opções elegidas. Não nos fazem recordar os comportamentos cavilosos a que nos entregamos no passado? É compreensível, portanto, que sejamos alvos que desejam atingir, em razão do mal que lhes fizemos, quando tivemos ensejo de ajudá-los a sair das deploráveis situações em que se demoravam. Os seus sentimentos inamistosos defluem dos ressentimentos que mantêm desde aqueles já recuados tempos, embora ainda vivos nas carnes das suas almas, que anelam por esforço e paz, que não têm a ideia sequer, pensando que ela virá após atenderem à sede de vingança a que se entregam. Aqui ele continua explicando. Eu vou pular esse slide e esse também, tá? A fim de arrancar-se a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis. Aqui ele está falando da Inquisição, né? E era um interrogatório que era feito, né? E uma condenação que era atribuída aos tidos como hereges. A fim de arrancar-se a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis, incluindo-se, aqui ele vai citar o nome de algumas formas de fazer a tortura, tá? Alguns instrumentos de tortura, incluindo entre eles o empalamento, a roda, a tortura da polé. Isso tudo vocês forem na internet, vocês vão encontrar o que é. Eu não achei de bom tom trazer aqui para o nosso estudo, não precisa. E tudo quanto de horrível, precisa horrível. Não, horrível. eu nunca trago. Eu nunca trago. Eu só estou mencionando porque a gente precisa saber, mas vamos passar. Então, todos esses instrumentos e tudo quanto de hediondo a mente humana pode conceber quando enlouquecida. As mulheres eram violadas, as crianças assassinadas ou vendidas como escravas, separadas para sempre de seus pais. Os homens válidos eram igualmente vendidos, os idosos e doentes vilmente mortos, após suplícios extenuantes. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e da sua doutrina. É perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração o campeonato da perversidade, ainda guardem da nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de se haverem atirado aos despenhadeiros profundos do mundo espiritual inferior. Então, os espíritos que sofreram tudo isso, eles guardam ainda a lembrança e acabam ficando revoltados, né? E aí eles mergulham no mundo espiritual inferior querendo a revanche, a vingança, né? Se observarmos com cuidado, notaremos a degenerescência da mensagem do Senhor, ou seja, desviando a mensagem do Mestre. Mesmo nos dias atuais, quando as seitas e igrejas que se multiplicam ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e a dominação da verdade, transformam o dízimo no que oportunamente foram as indulgências. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos que desejam comprar o reino sem que operem a íntima transformação de conduta para melhor. Foi o que eu já falei anteriormente. Não tem almoço grátis, né? Nós precisamos trabalhar para nos melhorarmos a cada dia. Não tem essa, eu vou fazer a caridade porque eu sei que Deus está vendo, eu vou lá entregar essa cesta básica porque quando eu morrer eu vou para o céu. Não existe isso.
Nós precisamos praticar a reforma íntima e olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso semelhante como nós olhamos para nós mesmos. E aos poucos, ir vencendo essas más tendências que nós temos, trabalhando por melhorar essas más tendências em nós. Aos poucos, é um esforço. Nós não estamos dizendo aqui que isso tem que ser feito de uma hora para outra. Nós temos um trabalho a fazer. E nós somos reconhecidos pelo esforço que nós fazemos em domar essas más tendências, né? Nós sabemos disso. Então, precisamos sempre estar atento quando essas más tendências começarem a aflorar em nosso coração, fazer uma reflexão e uma modificação. A Igreja Católica Apostólica Romana sofre o desvario da pedofilia de alguns de seus membros. E os discípulos do Consolador, como se vêm comportando? E os discípulos do Consolador, como se vêm comportando? Não existem já as diferenças gritantes em separatismos lamentáveis, através de correntes que se fazem adeptos de X, Y ou Z, em detrimento da codificação kardeciana, na qual todos aurimos o conhecimento libertador? Não surgem diariamente médiuns equivocados, agressivos, presunçosos, vingativos, perseguidores, insensatos, pretendendo a supremacia em total ouvido às lições do excelente médium de Deus? Então, até mesmo na doutrina, a gente vê, e nitidamente temos vários exemplos, cada um de nós que estamos aqui nessa sala estudando ou assistindo posteriormente, através da gravação, vai lembrar de vários exemplos, nós não precisamos citar. Surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita com a balbúrdia em lugar da alegria, com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, com falsos holismos em que se misturam diferentes conceitos a fim de agradar as diversas denominações religiosas. Sem dúvidas, são as paixões humanas viciosas que permanecem em predomínio, gerando essas situações dolorosas. Ao lado delas, porém, por invigilância de quantos se permitem aceitar essas imposições, encontramos a interferência das mentes adversárias do Cristo, trabalhando-os, inspirando-os, com o objetivo claro de demonstrar o que denominam como a falsidade do Cordeiro, graças aos seus fiéis insanos. Desse modo, a obsessão campeia em muitos arraiais religiosos, não excluindo a seara espírita, infelizmente, na qual se encontram alguns espíritos estúrdios e ignorantes, desejando a projeção do ego, assim como fruir a situação de relevo, conseguir a libertação dos conflitos pela exaltação da personalidade. Aqui nós vemos nitidamente que precisamos estar atentos, inclusive para as inspirações que temos, inclusive para as informações mediúnicas, né, as mensagens mediúnicas, então, que nós recebemos. Tudo precisa ser colocado, tudo precisa ser levado à nossa consciência e à razão. Se uma mensagem surge, isso está lá no Evangelho, se uma mensagem surge somente em um lugar, por um único médium, a gente precisa estar atento, porque as verdades elas vão surgir em todos os campos, né, por várias pessoas, para que elas tenham mais fidelidade, tá? O espetáculo, portanto, tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontram aqueles que nos foram vítimas e nos acreditam em nossos atuais valores. Ainda mais quando nos testam e falhamos lamentavelmente, aderindo-lhes aos sentimentos vulgares doentios. Então, o tempo todo nós somos influenciados. Eles vão nos testar o tempo todo. Isso é fato, né? Então, o tempo todo nós sofremos influências
da espiritualidade, sim, mas somos nós que somos artífices da nossa vida. Nós é que vamos permitir ou não, aceitar ou não as intuições que recebemos da espiritualidade, né, inferior, né? Nós não queremos isso. Então, nós vamos ser testados. Faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, nas greves religiosas, políticas, artísticas, em que o belo vem sendo substituído pelo erótico, em que o crime hediondo do aborto transforma-se num ato de coragem digno de imitação, proclamando por multiplicadores de opinião e mulheres que se tornam famosas. A semelhança dos tempos estoicos do cristianismo primitivo, torna-se impositivo de urgência a volta a Jesus, desataviado e simples, a pulcritude dos seus ensinos e a sua vivência natural. Então, é necessário que a gente volte a Jesus de um jeito simples. Jesus era simples, ele usava as histórias para contar, para fazer os seus ensinamentos. E ele nos ensinava através do exemplo. Voltar a Jesus é dar o exemplo do bem, é fazer o bem. Então, a gente precisa voltar a Jesus, simplesmente, sem presunção, sem subir a palco, sem querer aparecer. É em cada ato, é em cada pensamento a gente volta a Jesus, nos nossos pensamentos mais pueris, na nossa conduta mais simples, no bom dia que a gente dá para o Manuel da padaria. E, por sinal, o nome do meu filho é Manuel, mas ele não é da padaria. Estamos encarregados, nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos nossos tempos, de despertar as consciências, de trabalhar em consonância com os companheiros da jornada carnal, de maneira que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas, no coração, de onde procedem as boas como as más palavras e condutas, conforme anunciou o Rabi. É o que eu acabei de falar. Então, a gente precisa, para já, começar a nossa reforma interior, dentro de cada um de nós. Porque nós, aqui no início ele diz, estamos encarregados, nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor, nós estamos a serviço do Senhor, sem exceção. Não se trata de uma tarefa simples e fácil, como, aliás, nada o é, quando se trata de valores, de enobrecimento, de transformações radicais dos desequilíbrios para a ordem, do erro para o acerto. Empenhados no programa traçado por Jesus, porfiemos, não cedendo espaço à frivolidade, nem às insinuações douradas que o mal propõe. Então, nenhum ouro, nenhuma moeda, nada pode ser mais valioso do que a nossa reforma interior, do que a gente dormir e ter a consciência tranquila de que a gente teve um dia proveitoso em que a gente praticou pelo menos algumas ações boas durante o dia que nós vivemos. Jesus hoje como ontem e amanhã como hoje. É o nosso lema é Jesus. Ele é vencedor dos tempos, ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida, conforme Nola ensinou pelo exemplo. Não há outra alternativa senão avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. E aqui calou-se emocionado nosso mentor Silvio Santana, enquanto respirávamos o ar balsâmico da natureza em festa estelar. Um grande silêncio apenas quebrado pelas harmonias siderais a todos nos dominou.
E agora eu abro para as considerações de vocês. Gostaria que cada um colocasse aquilo que alguma dúvida que tenha, em relação à história do livro que já passou. Se eu souber, eu posso ajudar, né, do que chegou até aqui e do que a gente falou do capítulo de hoje, o que mais tocou o seu coração e as suas contribuições. Podem abrir o microfone. Querem falar? Tem alguém na fila? Eunápio levantou a mão. Ah, bom. Achou que estou na fila Ai, primeiro? que bom. Então tá bom. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, querido. Tudo Ah, bem. aqui também tudo na paz. Eu tô igual, hoje aqui eu tô igual roda gigante, subindo e descendo, porque a internet está horrível. Mas olha só, vamos deixa eu falar algumas coisas, algumas considerações que eu acho bem pertinentes sobre especificamente esse capítulo, né? Eu peguei um bonde andando, mas deu para entender alguma coisa. E entender algo que está na moda, algo que está completamente atual, né? Porque esses espíritos que fizeram parte das cruzadas, né? Os espíritos que fizeram parte da Inquisição, foram os mesmos que insuflaram outras grandes matanças pelo mundo. Foram os mesmos espíritos que insuflaram e continuam insuflando, né, a sombra, né, a escuridão aqui no planeta. Eles voltaram com tudo na Segunda Guerra Mundial, continuaram com seus pensamentos no pós-guerra, e hoje continua, não apenas no processo da pandemia, mas também na alucinação das massas, nas ideias, na construção de filosofias, no pensamento egoísta cada vez mais. E eu gosto, é por isso que quando nós falamos em transição planetária, eu não gosto muito de datas, né? Eu fico um pouco reticente com datas, né? Por quê? Porque a coisa não é matemática, não essa lógica que nós entendemos. Então, eu não posso pontuar, né? É muito difícil, muito complicado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós conseguimos, se nós um dia sentarmos e tentar fazer um estudo simbólico e esotérico, por exemplo, do Apocalipse, nós certamente iremos observar uma figura bem interessante, que é a figura da besta. E a figura da besta do Apocalipse, né, que ela permeia quase todas as estrofes do Apocalipse, né, a partir do início até o grande final, é justamente esta sombra que se apodera do mundo, né? Essa sombra de negatividade, de ruindade, de coisas ruins, de pensamentos entorpecidos pelo crime, pela barbárie, né? É tudo isso. E que usam, às vezes, olha só, e que usa Jesus, a ideia de Jesus, né, para elamear a filosofia cristã. Como fizeram, atentem nas cruzadas, como fizeram na Inquisição, como fizeram no nazismo, como fizeram em quase todas as grandes guerras e matanças pelo mundo, justificando quase sempre, né, a segregação através de uma figura central de uma divindade, né? Ou, no caso, muitos se fizeram através do próprio Cristo, né? Levantaram a ideia do Cristo para poder trazer matança, morte e pensamentos não muito bons. E isso continua atual, está atualíssimo, né? Nós vemos isso dentro do movimento espírita, vemos isso dentro do movimento neopentecostal, na Igreja Católica, continuamos vendo isso, né?
são lobos em pele de cordeiro. É a besta que se espalha nos momentos finais de processo de transição, que pode demorar mais 100 anos, que pode demorar mais 1.000, 2.000 anos. Isso vai depender de quem? De nós, né? Do que vamos escolher e do que vamos reverberar em nossa mente e coração através desses pensamentos, essas energias, né, trazidas há milênios por seres, né, ancestrais, maléficos, ruins, né, que eu não tenho capacidade de chamar de irmão. Eu não tenho. Nós somos da mesma criação de pai, mas eu não tenho capacidade de chamá-lo de irmão. São seres lá, né, que só está aqui porque continua se alimentando também de nós, que nós estamos lá. Então, no momento de transição, é nós mudarmos a vibração, é nós fazermos o trabalho de mudar para que não há uma retroalimentação. Também essa parte desse capítulo. Só isso. Obrigada, Eunato. Mais alguém gostaria de Raquel. comentar? Presente. Era presente, mas desligou o áudio. Estão ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo? Sim, Raquel. Sim, Raquel. Alô? Oi, oi. Oi, Ok, pode estamos seguir. ouvindo. Oi, Tá ouvindo? Estamos te ouvindo sim. Alguma coisa aconteceu aí. Oi de casa. Tá chegando alto e Raquel. claro, Raquel. Oi? Estão me ouvindo? Alto e claro. Eu estou perguntando, não tive resposta. Eu Não, ia as pessoas fazer estão isso. respondendo. É que você não estava ouvindo. Estava sem som para mim, deve ter chegado alguma ligação e eu não percebi. Exatamente essa colocação que eu ia fazer, só que eu ia trazer também, o Eunápio já adiantou, mas eu ia trazer... Desculpa. Por isso que eu sempre Foi gosto de colocar as damas primeiro. Não, foi ótimo, porque enquanto isso eu encontrei o que eu queria, que Joana de Ângeles, num dos livros dela, ela fala exatamente disso. Acho que é Desperte Viva, é um desses, assim, mas é que ela traz isso, como que ainda essa herança dos tempos de primitivismo e de distorções que a gente ainda continua carregando com a gente e que está presente, porque é todo esse negacionismo, esse litígio, essa contestação gratuita, basta eu tenho que me impor. É o tempo inteiro assim, de forma contundente, trabalhando contra o progresso natural da evolução. Ela diz isso ainda. E é importantíssimo nós estudarmos e compreendermos essas heranças até para exercitarmos a compaixão. O Eunápio colocou muito bem a dificuldade que nós estamos, nós, aí eu me coloco, eu digo nós, mas pode ser que vocês não estejam sentindo. Então, Eunápio se colocou, eu me coloco com a dificuldade de reconhecer alguns como irmãos. É muita dificuldade e, às vezes, eu fico assim, eu acho que eu não estou compreendendo os ensinamentos de Jesus para perdoar, para compreender, para entender, mas está fugindo a minha competência, a minha capacidade de entender. Então, é bom o estudo e a compreensão dessa herança primitivista para a gente exercitar a compaixão por nós mesmos e pelos que são também criações de Deus e que a gente está com essa dificuldade de reconhecer e de acolher como irmãos. É muito por aí, um exercício assim que precisa estar muito presente para nós.
Isso. Eu só vou. Luciana, é só para falar o complementar da Raquel. Estão me escutando? É só para complementar rapidinho. A minha dificuldade, porque eu vou sair agora para o trabalho, a minha dificuldade, a minha negação de chamar eles de irmão é simplesmente porque eu não quero nenhum tipo de afinidade. Como eu estou em evolução espiritual, eu certamente vou ter aquela... Já expliquei até isso para vocês, né? Eu vou ter aquela compaixãozinha, e isso, para eles, já é o suficiente. Então, eu prefiro não ter um raiva, não ter um mago, não ter um ódio, não ter nada. Né? Eu apenas deixo eles lá, eles que se viram na evolução deles. Eu chamo de irmãos quem tem ao menos alguma coisa semelhante comigo. Vocês são meus irmãos, minha família, as pessoas que estão aspirando coisas boas, sim. Agora, esses seres, eu sei que existe, deixa eles lá, porque qualquer ai para eles já é o suficiente para entrar na minha magneticamente, eu pego na frequência deles aí, como eu estou em evolução, para cair um pulo, minha filha. Exatamente. Exatamente isso que eu tenho aqui conversado muito. Hoje eu disse isso para o Renato. Eu quero estar perto de pessoas que, mesmo errando, mas erram pelo esforço de acertar. Agora, aquele que já não quer, que está puxando ao contrário, eu não quero estar do lado, num cabo de guerra. Eu quero estar do lado de quem diz assim, não, olha, eu me esforço, eu estou errando, mas eu estou me esforçando. Então, ai, que bom ouvir alguém que está exatamente pensando igual, igualzinho. E aí, eu me senti tão acolhida agora. Vocês são demais. Raquel, o som, Raquel. Não, é para ficar sem som mesmo. Eu estou falando comigo agora é assim. Ai, meu Deus, que linda. Obrigada. Foi assim, maravilhoso, maravilhoso. Ai, que tarde rica e conclusiva. É incrível isso. É incrível como a gente sente essas coisas, né? Muito obrigada. Mais alguém quer se colocar? Eu e depois o Celeno, e me desculpem a câmera fechada, porque o sinal daqui da internet oscila. Eu posso falar uma coisa só com a Andréia? Posso falar uma coisa, Luciano? Posso? Pode, claro, Eliana. Andréia, você veja, o seu estudo está tocando tão profundamente em todos nós, e eu sinto necessidade de te dizer para que esteja sempre conosco, esteja sempre fazendo o estudo junto com a gente, esteja sempre ajudando a gente, esteja sempre me ajudando, porque eu preciso que você me ajude a evoluir, tá bom? Ai, que linda! Então, venha mais vezes, você some muito, muito, muito. Esteja sempre com a gente, é só isso. Obrigada, Raquel. Eliana. Eu já estou com tanta idade, já vou fazer 70 anos, eu preciso evoluir mais um pouco, então eu necessito que você trabalhe um pouco para eu evoluir, senão eu não evoluo. Obrigada Tá? pelo Eu carinho. devagar, todos no grupo me ajudam a evoluir. A Raquel me ajuda diariamente, mas eu preciso que você esteja conosco, se possível, semanalmente. Obrigada. Para me ajudar também, tá bom? Eu vou fazer um esforço, porque com a flexibilização, né, antes com aquele isolamento, eu ficava mais em casa, né? E agora, com o trabalho, a gente não tem muito tempo, né? Por conta do trabalho mesmo. Mas eu agradeço e eu vou fazer um esforço para estar aqui. Muito bom, muito carinho da sua parte. Nada, Obrigada. E para mim, fique certa, né? Fiquem certos também, que para mim é um grande esforço estar aqui, estudar. Eu fico com vergonha, eu fico nervosa, enfim, gaguejo, fico gaguejando, mas eu agradeço muito, que para mim, eu sei que eu estou sendo muito beneficiada. Agradeço muito a Nós você. também. Eliana, eu aplaudo as palavras dela e abraço você no colo.
Obrigada, gente. Obrigada. Vai lá, Lu. Eu acho que o Leonardo queria fazer uma fala breve, mas ele está indo para o trabalho e a internet dele oscila. Então ele pediu para a Não, é gente uns. depois que ele chegar no trabalho, Lu. Isso, eu ia complementar. Então, lá para volta às 5h30, 5h35, ele deve se conectar novamente. Isso. E aí a gente já pega uma fala, mas o discurso do Leonardo hoje, parte dele, inclusive, está alinhado com o que a gente vem conversando, né, a respeito de alguns movimentos que acontecem, sobretudo ultimamente, e que eu tenho meus pruridos com relação a determinadas colocações que eu faço, porque o nosso grupo é um pouco heterogêneo, né? Então, tem pessoas mais novas, recém-chegadas à doutrina, outras mais cascudas, né? E dentro dessas cascudas, eu vou me auto-intitular como um deles, se vocês me permitem, e posso testar nomes também aqui, porque o nosso companheiro está aqui, ele também já fez algumas menções acerca desse autor espiritual, que, assim como Dona Ivone, né, nos trouxe Memórias do Suicida, que nos descortinou o véu da nossa ignorância frente às questões do suicídio e às zonas umbralinas voltadas para os suicidas, existe também um outro autor espiritual que traz informações muito mais contundentes acerca do que nós já sabíamos até então, através de André Luiz, Emmanuel e outros tantos outros autores espirituais. Esse autor espiritual, ele nos traz uma realidade que faz com que a gente transcenda as obras que o Chico nos trouxe. Ele, inclusive, hoje ele é até maldito pela própria federação, mas as informações que ele nos traz são tão contundentes, e já discutimos até acerca de uma das obras aqui, relatando o caso que houve aqui no Abraão, com uma jovem que frequentava a casa de Tiago. Mas o que a gente apreende emergindo nas três obras do Robson Pinheiro e do João Cobu é mais ou menos isso com que o ANAP colocou, ou seja, aqueles espíritos recalcitrantes no mal, que vão continuar recalcitrantes no mal, não tem jeito, eles não vão se sensibilizar com Cristo, renegam terminantemente a existência do próprio, negam que ele é governador planetário, negam que ele foi um dos grande, se não maior responsável pelo surgimento do planeta Terra. Eles não dão uma autoridade moral que o Cristo tem. Superlativa, imensurável, a gente não tem como... a gente imagina, mas não tem como calcular. Também não nos interessa. E nem nos cabe também medir. Mas essa Flávio Nápio, ela é tão atual e tão visceralmente contundente que a gente, às vezes eu uso uma expressão e eu tenho certeza que eu não sou bem compreendido, mas quando eu falo que a gente precisa sair da caixa, é amplificar o nosso gradiente de conhecimento para que nós tenhamos recursos intelectuais absorvidos através da literatura espírita, ainda que o Robson Pinheiro seja alijado pela federação, não importa, mas as informações que ele nos traz, e não é para todo mundo, inclusive, eu coloco isso novamente e pontuo, a literatura não é para todos, é para alguns. Porque o que o Mandato colocou, e baseado, inclusive, nas nossas falas, nas nossas conversas, pensou, sintonizou, atraiu. E esses seres, inclusive capelinos, que nunca encarnaram, não reencarnaram, eles nunca encarnaram. Estão aqui desde quando estavam no orbe terrestre, em Assembleia com o próprio Cristo, está lá em Caminho da Luz, 70 mil espíritos, a maioria eram espíritos muito voltados para o antiprogresso, outros não, nem tanto, tanto que eles vieram, encarnaram, reencarnaram várias vezes e retornaram para a constelação de Cocheiro. Entretanto, esses primitivos continuam sendo o que são até hoje. Eles não vão mudar. Então, esse não desafeto, mas essa relação distante, que nós não somos Jesus, não somos Cristos ainda, possivelmente daqui a milhões de anos, centenas e milhares de encarnações, quem sabe, né? Estejamos aos pés dele, na condição dele, possamos até tê-lo como irmãos. Mas como Deus permitiu que eles viessem para cá,
Senhor da vida, para que aprendessem conosco. Aí seria até presunção. Aprendesse com os bons como deveriam se comportar moralmente e nunca aceitar essa condição moral que ela é evolutiva, que ela é progressista, e se mantiveram cristalizados no mal aqui há dezenas de milhares de anos. Não é das cruzadas, não é do nazismo, não é das conquistas, eles já estão aqui há muito mais tempo. E alguns, de tempos em tempos, reencarnam. E esses que vieram também de Capela vão retornar para um outro planeta daqui a pouco, não vai demorar muito tempo. Então, esse sacode que se dá, no bom sentido, naturalmente, desperta, acorda, porque tem uma realidade muito mais profunda que a gente faz questão de não querer ver ou de sentir que não é o momento, talvez, mas que ela existe. Porque o plano espiritual não é essa flor de só nosso lar. Tem coisa muito mais séria, lutas dantescas nos cemitérios, com armas grotescas que emitem raio laser, nos cemitérios, que lutam com uma horda que são comandados por esses seres que nunca encarnaram. Então, para nós dimensionalizarmos a extensão do plano espiritual, que é muito mais amplo, e essas informações, inclusive, são aquelas que nos foram permitidas acessarmos. Tem coisas muito mais sérias. Então, eu acredito que, claro, que tem pessoas aqui que a gente respeita, né, pelo grau de conhecimento que tem, mas a importância de cada um num grupo é fundamental, porque está expandindo o seu conhecimento, ainda que esteja tendo agora, por exemplo, um conteúdo mais avançado em termos de espiritualidade. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso. Os companheiros nossos que se apresentam lá de formas grotescas, não vamos colocar como se colocam morfologicamente falando, que está alinhado diretamente com essas obras que nós lemos de vez em quando. Então, é importante esse sentimento de respeito a esses espíritos menores, menos felizes, como nos ensina Chico, mas que nós não temos ainda a condição, Raquel e Eunápio, de tê-los como irmãos. É além da nossa natureza humana, é além das nossas forças, da nossa psique, a gente não consegue. Jesus, sim, tem todos nós, 8 bilhões aproximadamente de encarnados, como irmãos dele, filhos mais novos, e os outros tantos 24 bilhões, e dentro desse quantitativo existe esse núcleo de espíritos trevosos que estão retardando o progresso da humanidade há muito tempo. Há muito tempo. É uma leitura mais ampla que nós estamos fazendo, sim, para que sensibilize cada um dos nossos companheiros que existe uma realidade muito mais além do que aquela que a grande maioria da literatura espírita nos traz. Que não há como questionar, não se questiona uma vírgula sequer. É de um brilhantismo, de uma revelação tão luminosa, haja visto que a doutrina espírita é a terceira revelação, mas que existem realidades espirituais que vão além. Então, é isso que eu gostaria de falar. Tá? Obrigado pela paciência em me ouvir. Eu acho que o Celeno também queria... Alô? Oi, gente. Alô? Vocês estão me ouvindo? Oi, pode falar, está Sim, Marco. ouvindo. Porque eu estou aqui dirigindo ainda, ficou um tempo sem conseguir ouvir direito, está num lugar barulhento aqui. Mas o que eu quero falar é muito rápido. É o seguinte, sobre essa questão desse sentimento, né, de irmão, de não irmão. Enquanto o Lápis estava falando, a Raquel estava falando, eu estava aqui pensando em fazer um paralelo com as nossas famílias consanguíneas, onde tem muitas famílias onde os irmãos não conseguem se entender como irmão. Então, o que eu quero dizer com isso? Não dá para a gente ficar se culpando de não ter um sentimento muito de irmãos com esses irmãos. São irmãos? São, porque somos todos filhos do meu pai. Fomos todos criados por Deus. Estamos todos a caminho da evolução. Mas não dá para ter essa preocupação de ter esse sentimento. Se em famílias consanguíneas, né, irmãos não conseguem muitas vezes se amar como irmãos, às vezes você ama mais um colega de muitos anos do que o irmão, o primo, parente de sangue propriamente dito. Então, quer dizer, isso já dá uma ideia para a gente que a questão é de afinidade.
E essa afinidade só se cria com os gostos que se tem, as tendências. Então, não é para se culpar da gente ainda não conseguir. A gente, apesar de chamar os nossos irmãozinhos, a gente chama, né, até com carinho, os irmãos menos felizes, os irmãos ainda em desalinho, a gente fala com eles assim, dessa forma, né, se dirige assim. Mas o sentimento, né, ao lidar com um irmão desses, não pode ser o mesmo sentimento que a gente lida com um de nós. Né? De jeito nenhum. Não dá para ir contra a nossa natureza. Era só isso que eu queria falar. A gente não pode ficar tentando se culpar. Eu ainda não consigo amar o outro como se ele fosse meu irmão. Muitas vezes eu não consigo amar o irmão consanguíneo, que dirá esse que está completamente oposto aos interesses que nós hoje em dia já abraçamos, que é da evolução, né? Que é do fazer o bem. Então fica realmente complicado. Era isso, bem rapidinho. Ouviram? Foi rápido. É só para concluir o que o Luciano e o Celeno disseram. Realmente, não é uma questão de se culpar, mas você precisa refletir sobre, pelo menos. E, às vezes, você diz assim, poxa, eu estou aprendendo de uma forma, aí não consigo colocar. Mas não é chamar de irmãos esses que estão bem longe de nós, não. Estão próximos, fazem parte, mas distorcem o que estão aprendendo, usam de calúnia, usam de agressão inqualificável, usam até de violência, e pertinho da gente, com quem a gente andou de mãos dadas, com quem a gente acreditou, com quem a gente ouviu falando de Jesus e se encantando. E, de repente, de um minuto ou de uma hora para outra, você vê, poxa, mas que distorção é essa? Será que eu não enxerguei, eu não vi antes, eu agora, e aí agora? Mas é meu irmão de caminhada, é meu companheiro de... O que é que está acontecendo, entendeu? Então, assim, não é carregar culpa, mas é um alívio compreender as heranças que nós trazemos e que eu trago as minhas também, as minhas fragilidades, as minhas dificuldades. Por isso que, de repente, pode ter sido assim, num rasgo de segundo, o estudo encaixou e clareou, abriu aquela cortina que inicialmente a Andréia tentou fechar, e foi ótima não fechar, porque foi aquela luz que invadiu, assim, de repente, para trazer, inclusive, serenidade, firmeza nas decisões tomadas. Perfeito. Arrematou perfeitamente, cara. Deu para sacar legal o que você quis dizer. Agora entendi. André, são 5h30, está na tua hora, não? Sim. Posso encerrar? Vou só fazer uma colocaçãozinha. Mais alguém quer falar? Só para... Porque lá no início, né, Raquel, a gente vê, né, quando eu comecei lá nos roteiros, o doutor Silvio, ele apresenta os roteiros a seguir, né, e ele fala do entusiasmado, né, que se depara com a mensagem do Cristo, se entusiasma, mas logo em seguida a deturpa, né, de acordo com seus interesses inferiores. Então é isso, né? E quando acontece muito próximo de nós, decepciona mesmo. Eu te entendo, minha querida. Eu te entendo. Vamos então, eu posso encerrar? Como é que faz? Posso fazer a prece final? Não, depois eu falo com vocês uma proposta, tá bom, pessoal? Eu já cheguei no trabalho. Faz a prece, fecha e depois a gente conversa rapidinho. Então tá bom. Seu Dalton não falou nada. Fiquei aqui só olhando para ele. Lindo. Zé também. Gosto de ouvir vocês. Estou vencido pelo cansaço.
Tá bom. Perdão. Que bom que você está aqui, mas eu fico feliz de vocês estarem aqui. É como se eu me sentisse, eu me sinto abraçada, né? Que a Eliana falou, né? É um carinho quando a gente olha as pessoas que a gente gosta, né? Na sala de estudos virtual, mesmo assim a gente se sente querido. Eu Vou vou falar uma finalizar. palavra só, hein? Obrigado. Ah, Obrigado. eu que agradeço Agradeço. Foi imensamente. ótimo. Foi uma maravilha. Muito. Ai, tá vendo? Você fica futucando as pessoas e as pessoas acabam falando. Esse trabalho da Vai. Inquisição é muito próprio para um grupo nosso que a gente tem de Frei Luís, porque Frei Luís levanta essa questão, né, que a maioria de nós somos abistas, quase todos aqui são o inquisidor ou o inquisitado. Isso aí sempre fere o coração da gente, sempre mexe na ferida, né? Sempre a gente estende um pouco mais a nossa emoção, porque é um sentimento, não é porque Frei Luís só falou, é um sentimento que a gente tem, né? Coisa trágica, muito longe, muito distante, que ainda está cristalizado e que devagarinho a gente vai tentar. Os grandes inimigos a gente tem que deixar eles no canto mesmo, até eles amansarem, ou pelo menos, né, se mostrarem mais pacíficos. Valeu. Tá certo, seu Daldo. Que bom. Então, meus queridos, vamos finalizar com a prece. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado. Jesus querido, que nós volvemos ao seu coração amoroso, com a pureza de uma criança e a certeza do dever cumprido no bem, no amor, no esforço contínuo de autoburilamento. Agradecidos estamos pela oportunidade bendita da reencarnação nesse planeta escola. Humildemente rogamos o seu amparo infinito no enfrentamento das barreiras que nós mesmos causamos, dificultando a nossa caminhada rumo ao teu doce amor. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Em teu nome, Jesus querido e amado. Em nome de Maria Santíssima, em nome da espiritualidade que ampara esse trabalho de estudos do grupo virtual Alegria de Florescer. E, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós encerramos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus, louvado seja o teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente.